Olá a todos, muito bem-vindos. Bem-vindo quem está nos assistindo aqui no nosso canal, no AMA, Assistência Mais Amor, o grupo fraterno que divulga a doutrina espírita sempre à luz da obra de Allan Kardec. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho para receber as nossas notificações cada vez que a gente subir um vídeo novo. Dá um like, um joinha para nós e compartilha com seus familiares, com seus amigos, para que a gente ganhe mais relevância na plataforma e leve o Evangelho de Jesus a mais pessoas. Então, vamos lá, o nosso Evangelho de hoje, a nossa mensagem é o capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. É um dos mandamentos, do Decálogo de Moisés, e esse capítulo traz uma mensagem central muito interessante. É um capítulo muito importante dentro aqui do Evangelho, que traz um ensinamento de que a família é sagrada, sim, mas a família não se restringe aos laços consanguíneos. Então, o principal ensinamento aqui de Jesus é sobre esse olhar nosso ampliado a respeito do que é a família. Então, esse é um capítulo que é relativamente curto. Ele traz o item piedade filial, traz o conhecido, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, o parentesco corporal e o parentesco espiritual, e nas instruções dos espíritos tem uma carta linda e longa de Santo Agostinho, que é intitulada A Ingratidão dos Filhos e os Laços da Família. Então é um capítulo de uma leitura bem fácil, por não ser muito longo, e pela importância dele, vale bem a pena ser lido. Eu convido a todos, que depois que a gente terminar, peguem seus evangelhos e leiam o capítulo 14. Bom, Kardec sempre se ancora pelo menos um trecho evangélico para dar sustentação na reflexão dele, e ele escolheu aqui um trecho que está nos evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus, que são os evangelhos sinóticos, que são os similares, E aqui ele diz assim, esse trecho diz o seguinte: vós sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falsos testemunhos, não fareis mal a ninguém, honrai a vosso pai e vossa mãe. Está em Lucas, Mateus e Marcos. E ele traz também um trecho aqui que está no livro Êxodo, que é o segundo livro do Antigo Testamento, dos 5, do Pentateuco. Aqui em Êxodo diz o seguinte: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Então, olha que interessante os mandamentos aqui. Nós temos os primeiros mandamentos que eu li, todos eles são mandamentos que nos lembram que a gente não pode cometer determinadas ações. Então, são mandamentos que vêm com um não, são bem imperativos: não furtar, não matar, não trair, não cobiçar, não prestar falso testemunho. Então, são mandamentos super imperativos, que trazem ali um ensinamento nu e cru, para que a gente evite de cometer o erro. E o honrai vosso pai e vossa mãe não é assim. Ele é um mandamento mais, vamos dizer, positivo, um mandamento mais auspicioso. Poderia ser um não também. Ele poderia ser: não desonre seu pai e sua mãe. Poderia. Agora, ele teria a mesma força? Porque não matarás, não furtarás, não cobiçarás, não desonre seu pai e sua mãe. Pela força que esse mandamento tem de honrar pai e mãe, o significado de honrar, ele foi escrito desta forma pela razão de que ele é amplo demais, ele é muito mais do que obedecer pai e mãe cegamente, do que não contrariar pai e mãe. Ele vai muito além disso. Quando Moisés recebeu esses 9 mandamentos, não podia ter hora melhor,
porque ele estava com aquele povo todo lá no deserto, um povo recém-liberto, penso que ansiosos para curtir aquela liberdade que eles estavam começando a desfrutar. Então Moisés precisava mesmo de regras claras, regras que colocassem limites para aquelas pessoas. Por isso tinha que ficar muito claro para eles que não podia matar, que não podia furtar, que não podia cobiçar o jumento do outro, a mulher do outro, não podia cobiçar nada do outro. Então, se ali nesse meio todo tivesse um não desonre seu pai e sua mãe, talvez ele não tivesse força. Por que não obedecer pai e mãe perde não matar? Então, por isso, talvez ele venha desse jeito tão positivo, tão auspicioso para nós. Ele vem como um convite a certas atitudes nossas, atitude de gratidão, atitude de reconhecimento. Então, honrar o pai e a mãe é mais do que obedecer. Quando a gente honra alguém, essa pessoa que a gente está honrando, ela fica feliz com a gente. Então, honrar pai e mãe passa por aí. Como que eu trato meu pai e minha mãe? Principalmente quando chegar um tempo em que ele e ela vão precisar mais de mim. E aí, todos os questionamentos podem vir à tona, né? Meu pai não foi um bom pai, minha mãe não foi uma boa mãe. Então, tudo isso pode vir à tona. Mas a questão é que nós temos um farol de honrá-los, que é um convite de construção e não de contestação, como os demais mandamentos, que Jesus, quando veio, deu uma outra amplitude para esse mandamento, né? Quando ele mostra que está muito além da vida material. Ele amplia o nosso olhar sobre isso. A começar pelo próprio decálogo, quando ele resume em 2, né? Que é amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Agora, você consegue amar o próximo se você não ama nem seu pai e sua mãe? Você não consegue. Porque seu pai e sua mãe cuidou de você, te deu a chance de estar aqui. É uma dívida que a gente tem. Então, quando a gente fala que honrar o pai e a mãe é ser grato, é um convite à gratidão, a gente está falando que é uma dívida que a gente tem com pai e mãe. Uma dívida que é quase impagável, se é que não é impagável. Porque, ora, se eu reencarno, porque é uma oportunidade para eu evoluir, para eu crescer. Então, para a minha próxima encarnação, eu dependo dessa. Sem meu pai e minha mãe, eu não estaria aqui. Porque eu poderia não ter nascido, nós poderíamos não ter nascido. Eu sou a 15ª filha dos meus pais. Minha mãe tinha quase 42 anos quando eu nasci. Vai que, lá pelos 30 e poucos, eles decidissem que não iam mais ter filho. Iam parar no 10º filho, que já estava bem bom, né? Eu não teria nem nascido. Então, a minha dívida de gratidão é eterna com eles dois. Independente de como foram como pai e mãe, que aliás foram incríveis, né? Os meus, 0 para falar, né? Mas é muito estudar o Evangelho, fazer essa reflexão, essa exposição que a gente faz aqui é de uma responsabilidade, porque a gente não lê apenas, a gente estuda. E cada um que for ler pode ter um olhar para a mensagem que está no Evangelho. Esse é o meu olhar, né? Dessa coisa que amplia o material. Quando Jesus estava pregando ali para os seus discípulos, alguém chegou para ele e falou assim: estão te chamando lá fora, seu pai, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com você. Ele falou assim: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então parece uma fala bastante dura, né? Para quem conhece o Evangelho de Jesus, das duas uma, ou ele não falou, não foi ele que falou isso, ou tem algo aí atrás, que é o que eu falo, que a gente tem que sempre buscar compreender o que está escrito de verdade, contextualizando o Evangelho de Jesus, considerando que foi
trazido para nós numa sociedade totalmente diferente, antiga, com costumes totalmente diferentes, né? E Jesus não perdia a chance de ensinar. Ele não perdia a oportunidade nunca. Então, quando disseram, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, ele falou, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que fizer a vontade de Deus são meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs. Então, olha o ensinamento dele, muito além do que se pensava. Ele estava dizendo, o parentesco não é só daqui, a vida não se restringe à vida aqui material. É muito além disso, é espiritual. A gente transcende o que a gente vive e o que a gente está vendo aqui. Até porque nem se sabe se eram de fato irmãos dele, né? Aqueles que estavam lá fora, né? Porque há bastante controvérsia dentro do cristianismo sobre se Jesus tinha ou não irmãos. Até porque naquele tempo dele não existia, por exemplo, palavra para primo, para sobrinho. Não existia palavra. Era tudo irmão que se usava. Era a mesma palavra. Poderia ser que fossem primos dele, que fossem parentes dele. Então a língua, o aramaico e o hebraico, eles não tinham uma palavra para primo. Eu, por exemplo, tenho uns 80 primos, tenho 70 e tantos sobrinhos, era tudo irmão. Sabe quando você leva algo, por exemplo, leva o carro na concessionária, aí você é muito bem atendido lá na oficina, você é muito bem atendido. Quando você pega o carro arrumado, você fala, obrigada, irmão. A gente usa também a palavra irmão num contexto mais alargado, não usa? Dentro do cristianismo tem muitas igrejas que usam chamar de irmão. Olha a visão que era o que Jesus dizia, que somos todos irmãos espiritualmente falando. Olha que bonito, né? E a gente tem também. Então, se alguém me pega lá na concessionária, obrigada, irmão, porque arrumou meu carro, pega só esse recorte e vai dizer, o funcionário é irmão da Selma. Que é o que acontece, o que pode ter acontecido com muita coisa que a gente lê aqui no Evangelho. O capítulo 23 é cheio de lições como essa, que na boca de Jesus é totalmente contraditório da postura, do caráter dele. Então aqui, mas como eu falei no comecinho do vídeo, que o nosso grupo fraterno divulga a doutrina espírita à luz da obra de Allan Kardec, neste capítulo, Kardec garante que eram irmãos de Jesus, sim. E que eram irmãos, que está no Evangelho de João, e que esses irmãos, inclusive, não acreditavam em Jesus. Não seguiam ele, haja vista que não tem um discípulo, né? Então, não é suficiente para a gente acreditar que Jesus desprezaria só porque não seguiam ele ou não gostavam dele. Não. O que ele disse para aquelas pessoas foi, assim como eles, vocês todos são meus irmãos, porque está além da minha família daqui, da minha família consanguínea. Vocês são meus irmãos porque vocês fazem a vontade de Deus. Vocês estão aqui conversando comigo, me dando atenção, aprendendo, querendo sair com a minha palavra. Vocês estão fazendo a vontade de Deus. Então vocês são meus irmãos, minha mãe, né? Então assim, honrar o pai e a mãe, essa piedade filial, é um assunto que é tão vital e presente em toda a história da humanidade, que a gente tem testemunhos assim à mão cheia de falta de piedade filial. Porque quando os pais podem mais precisar, que é quando os filhos já estão adultos, já estão bem-sucedidos, não precisam mais deles, é essa a hora. É essa hora que a piedade filial tem que se fazer presente. E a piedade filial é a ajuda, é o cuidado, é o respeito. Honrar pai e mãe é respeitar pai e mãe. É reconhecer, é ser grato.
por tudo que eles fizeram e nada cobraram. Quando, na verdade, é muito comum a gente ver famílias onde o pai ou a mãe ou ambos, normalmente quando é um só, quando um já desencarnou e fica um só, é muito comum a gente ver ele ir morar junto com o filho ou com a filha por comodidade do filho e da filha, que fica mais fácil morando comigo, tira, né, o idoso, tira do seu conforto, do ambiente onde ele se sente seguro, que os próprios médicos falam, né, que se puder deixar um idoso ficar muito idoso no seu ambiente, é muito melhor para ele, do ponto de vista cognitivo, psicológico, porque é onde ele, é o ambiente dele, é onde ele se sente feliz. Mas não, muitos filhos levam para sua casa e dão a edícula, ou um quarto da edícula, para o pai e para a mãe morar, né? Quando aqui Kardec fala, por que não dar o melhor quarto da casa? Por que não? Porque quando você era criança, quando a gente era criança, os nossos pais davam o melhor para nós, deixava de comer para dar o melhor. Então fala que não tem fome para... O Haroldo Dutra conta a história, né, dele com a mãe, a mãe do Chico Xavier, para falar de conhecidas, mas tem as mães do dia a dia. Mães que para seus filhos são invisíveis muitas vezes. Muitas vezes. Observem que a gente às vezes está num evento social, numa família, entre amigos, e você nota que a avó, o vô, está invisível ali naquilo tudo. Ele só existe, ele passa pela sala. Então, isso não é piedade filial, porque nossa mãe nunca cobrou da gente o leite que ela nos deu, nunca cobrou as noites de sono que ela passou acordada enquanto a gente estava com febre, ali sem saber às vezes, e quanto mais pobres são, mais eles vão precisar de ajuda. Então, é muito, mas é muito normal a gente ver que isto não acontece. Eu falo porque no meu entorno eu vejo que tem muita gente. Eu tenho exemplo na minha família de um irmão que teve Alzheimer, já voltou à pátria espiritual. É um exemplo bem positivo, que a filha dele, a minha sobrinha, saiu do trabalho, saiu da faculdade e dedicou-se a cuidar deste pai. A tal ponto que chegou uma hora que eles optaram em levá-lo para uma casa de repouso, aliás, uma casa espírita de repouso. Ela ia todos os dias. Todos os dias ela ia estar com ele. Para ele, que já não tinha mais a memória, era como se ele estivesse no ambiente dele, porque a filha estava lá todos os dias. Então, nada contra a casa de repouso para quem leva, porque tem casos que tem que ser mesmo. Mas leva e larga, ou leva e vai visitar e telefona, não dá para ir todo dia, vai dia sim, dia não, vai um, vai outro da família, não é? Do que largar lá. Então, deixar que a pessoa que te gerou, que te deu a oportunidade da vida, para você cumprir aqui o seu papel, ela fique renegada a esse esquecimento, a essa invisibilidade, é muito cruel. E é um caso para a gente pensar de como quem está conosco, como que nossos filhos nos veem, né? Como que o filho de alguém que tem uma atitude que larga o pai e a mãe, como que este filho fará no futuro, né? Como que ele vai se comportar com relação a esse pai e essa mãe. Como diz Kardec, essa honra faz com que esta pessoa se sinta importante, que é a parte que ela de fato ocupa na nossa vida. Pode não ter sido um bom pai, mas a doutrina espírita ensina que a gente evolui nos grupos para a gente evoluir junto. A gente nasce no mesmo grupo, nasce naquela família para a gente crescer juntos. Então, às vezes, um pai que é muito duro, muito rigoroso, ele pode muito bem ter sido um filho rebelde no passado, uma vida passada. Uma mãe extremamente zelosa pode ter sido uma filha abandonada. Será que foi por você que é filho hoje?
Então, o honrar é um respeito à missão deles, pai e mãe. Eles têm uma missão aqui. Foi assumido um compromisso com a gente. Eu vou ser sua mãe, vou ser o seu pai, e o meu compromisso é te educar, é te evangelizar, é te formar. Então, honrar isso é ser respeitoso com esse pai e com essa mãe. Eu tenho uma parábola particular que eu vou contar, que é uma música lá dos anos 50, que um dia eu conheci quando eu era criança. Eu ouço até hoje porque é linda. Eu não vou cantar e nem vou declamar a letra, porque senão fica muito triste. Mas conta a história de um rapaz que era casado e o pai dele morava com ele, o pai idoso morava com ele, e um dia a esposa dele levantou e falou assim: olha, eu não quero mais esse velho aqui, não quero mais, você se livra dele. O filho, sem forças para lidar com aquilo, esse filho decidiu despachar o pai. Ele chamou o pai e falou assim: pai, a gente não combina mais, não dá mais para você viver aqui comigo. Eu curti um couro de boi esta semana, leva para você se aquecer no frio. O velhinho botou o couro de boi no ombro e saiu. O filhinho do rapaz, de 8 anos de idade, foi atrás do avô. Chegou lá, ele pediu metade do couro. O avô deu. Quando ele voltou para casa com metade do couro do boi, o pai falou: o que é isso? Você está com esse pedaço de couro que eu dei para o seu avô? Ele disse: sabe o que é, pai? Quando eu estiver grande e eu casar e você precisar vir morar comigo, pode ser que a gente não vai combinar. Então eu já vou ter o couro para eu te dar, para você não passar frio. Então, assim, é uma música bonita, triste, mas que tem uma mensagem, né, de ajuda, tem uma mensagem de exemplo de como que você está tratando com aquele que vai cuidar de você, né? Então, gente, eu deixo aqui com vocês um convite para ler esse capítulo. O final deles é uma carta de Santo Agostinho, que é muito bonita, que fala que a ingratidão, ela é um fruto imediato do egoísmo, e que isso é detestável, mas que de filho para pai é verdadeiramente odioso, a ingratidão e o egoísmo, né? Então deixo essa mensagem com vocês, acreditando que consegui passar à luz do meu entendimento aqui o que Kardec, o nosso grande decodificador, que amanhã, dia 3 de outubro, completaria 221 anos, se tivesse encarnado, mas pela última encarnação ele está lá com 221 anos. Amanhã, dia 3 de outubro, seria o aniversário dele. É uma data bastante importante para nós, né? E também convido vocês a continuar nos acompanhando aqui às quintas-feiras pelo YouTube e às segundas-feiras também, porque nós estamos aqui com a casa em reforma e vamos avisando quando voltarmos com as atividades presenciais. Então, Deus abençoe a todos e vamos envolver o nosso irmão Cisernando para trazer a mensagem da noite. Graças a Deus. Boa noite, queridas irmãs e irmãos de Jesus. Que a paz se faça com todos e que possamos assimilar no nosso íntimo a compreensão e entendimento da mensagem da noite. Honrai pai e mãe. No passado, muitos acreditavam que honrar o pai e a mãe era apenas satisfazer-lhes o orgulho através de seguir as suas indicações, seguir os caminhos que eles haviam escolhido para nós. Mas a mensagem após Jesus ficou muito mais clara, mostrando-nos esse compromisso filial que foi bem exteriorizado aqui na noite de hoje.
a necessidade do amor, da caridade, começando na célula máter da sociedade, na família. Como poderemos ter um mundo melhor se não tivermos uma família melhor, onde a harmonia, a caridade, o amor reinam soberanamente? Se procurarmos na nossa memória o carinho com que nossas mamães nos acolheram desde o berço, as dificuldades pelas quais os pais passaram, cada um das suas atividades. O pai suprindo as necessidades do lar e a mãe acalentando os filhinhos em seu colo. Quantas noites sem dormir. Cada família tem, de acordo com as suas possibilidades, maiores ou menores dificuldades. Para uns, a alimentação não é problema. Quando a bolsa é farta, todo o luxo, todos os cuidados sobre ele. Mas para os lares menos abastados, suprir o alimento já se torna muitas vezes um desafio. Educar, então, muito mais complexo. Cada tipo de situação familiar demanda um sacrifício especial. E a doutrina dos Espíritos nos mostra exatamente isso. Que aportamos ao planeta Terra a fim de darmos continuidade ao nosso processo de crescimento. E as dificuldades são inerentes a esse processo. Porque uns nascem com a bolsa farta, outros com dificuldades extremas. Em uns, a saúde é algo esplêndido, em outros, uma carência total. Muitos encerram sua romagem terrena em virtude dessas dificuldades. Mas a doutrina dos Espíritos nos mostra claramente que estamos aqui para aprender. Estamos aqui para experienciar as mais diversas situações, demonstrar o nosso grau de aproveitamento e de resignação com as situações que a vida nos apresenta. Sabemos que Deus é um Pai de amor e bondade e que nenhum filho sofre pelo simples prazer de satisfazer alguém. Todos sofrem nesse processo de crescimento. São as dores da alma. É necessário vivenciarmos as experiências e a família é um módulo central onde abordamos, encontrando todas as possibilidades de aprender, de ensinar, de amar, de perdoar e de se intelectualizar. A reencarnação nos oferece esse alento. Sabemos que as dores não são para sempre. E só depende de nós como adicionamos. Só depende de nós esse processo de crescimento e de entendimento da dor. E uma das situações é aquela que foi aqui exposta, com relação ao carinho, ao amor filial que devemos devotar àquelas almas generosas que nos acolheram e nos encaminharam na presente encarnação. Sabemos que nem toda família é perfeita,
mas que cada um de nós está recebendo de acordo com as suas necessidades. E façamos o nosso melhor. Isso é plausível. É só olharmos à nossa volta e veremos criaturas vencedoras, apesar de todas as dificuldades pelas quais passaram, triunfaram, se tornaram pessoas do bem, pessoas resignadas, que nos trazem o seu exemplo, nos trazem a mensagem de que é possível, apesar de todas as adversidades, nascendo onde quer que possamos nascer, no caseiro pobre, afastados dos centros civilizados, e como dizia o mestre, buscar e achareis. As pessoas buscam e se desenvolvem, mas isso é uma escolha de cada um. Não adianta praguejarmos contra o alto, não adianta reclamarmos da sorte, se não nos preparamos para os embates, se não nos preparamos para a jornada. Jesus não encontrou facilidades. Os apóstolos da cristandade, os seguidores de Jesus, principalmente nos primeiros séculos, foram mártires corajosos, destemidos, confiaram na mensagem de Jesus, se entregaram com fé e esperança. E aqui estamos nós hoje, talvez caminharmos muitas vezes ao lado desses irmãos, talvez os tenhamos desprezados, mas aqui nos encontramos novamente. As oportunidades são infinitas, só depende de cada um de nós. Se o momento nos pede para cuidarmos dos entes queridos, cuidemos. Pode e até demorar um pouco, mas o que são uma década ou duas, pela eterna, vida eterna. Particularmente, isso não significa quase nada. Entendemos o nosso amor, entendemos o nosso tempo, a nossa dedicação, o carinho a esses irmãos que nos trouxeram a oportunidade de vivenciarmos mais uma vida no planeta Terra. Se não foram perfeitos, perdoemos e sigamos adiante como nos ensina Jesus. Reflitamos, queridos irmãos, nessa mensagem, na possibilidade que a vida nos oferece, com carinho, com respeito e com amor. Que Jesus abençoe a todos e que possamos levar essas reflexões no nosso íntimo, que elas possam ir se consolidando e dessa forma possamos nos tornarmos cada vez mais úteis na seara de Jesus. Que Jesus abençoe a todos, agora e sempre. Glórias a Deus. Obrigada, irmão, pela linda mensagem. Seja sempre bem-vindo em nossa casa. Então, assim, nesse clima, com essa atmosfera de paz, vamos nos preparando para finalizar a tarefa aqui da noite. Vamos agradecer a Deus Pai, que nos trouxe até aqui e que nos dá essa oportunidade semanal, aos nossos mentores que conosco aqui estão. Vamos pedir a Deus, em nome de Jesus, que nos mantenha com a fé viva, acesa, no seu Evangelho redivivo em nosso coração e nossa mente. Que tire de nós toda angústia, toda preocupação, toda dor, toda aflição, para que assim possamos seguir no caminho da retidão, preparados sempre, Senhor, para toda a missão e toda a jornada que enfrentaremos. Então vamos vibrar
pela nossa casa de oração, vibrar aqui por toda a redondeza, criando uma redoma aqui de luz que protege nossa casa, nosso ambiente e que espalha esse amor em todas as direções. Assim, muito melhores, nós agora nos mantemos assim para receber o passe que vem direto do alto em nosso coronário. Graças a Deus, muito agradecidos, nós pedimos licença para encerrar o trabalho com a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa nossas ofensas, como devemos sempre perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Deus abençoe a todos. Sigam em paz por seus lares.